Oi! Interessada em conhecer um sistema de RPG rápido, envolvente, com combates violentos, que vai tornar tudo rápido, efetivo, para que você possa se dedicar mais ao roleplay? Pois não sai daqui não, porque hoje você vai conhecer um sistema maravilhoso em todos esses quesitos. Eu estou falando de Savage World. É isso mesmo, mundos selvagens. Se você quer conhecer Savage World, fica aqui, que depois da vinheta a gente volta. Oi, seja bem-vindo ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e este é mais um vídeo para o quadro Dados do Mestre. Neste quadro eu falo a respeito de cenários de RPG. E hoje nós vamos continuar estudando o cenário Savage World, um grande cenário internacional que aqui no Brasil fez muito sucesso desde que chegou e ainda faz. E ele faz tanto sucesso pelas suas características únicas. Ele é um sistema rápido, ele é um sistema envolvente, ele é um sistema onde os combates eles são resolvidos de forma rápida, sem perder, né, a sua beleza. Então são combates rápidos, mas mesmo assim violentos, envolventes. Aqueles combates onde o personagem ele teme por perder a sua vida. Então, quer dizer, eles conseguiram simplificar aquelas horas e horas jogando dados, tá? Que tornava assim, digamos, um tanto quanto maçantes. Eles conseguiram simplificar sem perder a beleza, né, dos combates. Então, nesse quesito, Savage World é realmente um sistema maravilhoso. E se você conhece Savage World, só quer tirar algumas dúvidas, tenho certeza que também vai gostar muito desse vídeo. Esse não é o primeiro vídeo que a gente estuda Savage World. Eu deixei o link aqui no card para que você possa ir lá ver a playlist e os outros vídeos que eu já gravei sobre o assunto. Eu já falei a respeito dos conceitos básicos e também fiz uma playlist falando a respeito da criação de personagem passo a passo. Então, se você nunca criou um personagem em Savage World, mas está ansioso, vai lá dar uma olhadinha. Esse é o nosso terceiro bloco dessa playlist. Nesse terceiro bloco, nós vamos falar a respeito das regras de combate em Savage World. Esse não é também o primeiro vídeo das regras de combate. Olha o link no card para você ver o vídeo número 1 e número 2, tá? Onde eu já falei a respeito de várias regras de combate. Entre elas, eu já falei de cartas selvagens e extras, testes de características, eu já falei a respeito dos ases, das rolagens, das ampliações, tá? Falei também a respeito do dado selvagem e do uso de benefício, os famosos banners do Savage World. Se você não sabe de nada disso que eu tô falando, vai lá dar uma olhadinha, porque você precisa ter esses conhecimentos básicos para você poder compreender o funcionamento do combate propriamente dito em Savage World, tá? Mas se você vinha aqui acompanhando comigo, não caiu aqui de paraquedas, tá ok? Vamos lá, então, saber mais a respeito do combate em Savage World. Vem comigo. Então, pessoal, vamos lá, né, falar a respeito do combate. Mas antes de falar em combate, eu queria pedir, tá, licença a vocês para me dar só 2 avisozinhos aqui rápido, tá bom? Primeiro aviso, né, para o pessoal que caiu aqui de paraquedas, que não sabe o que é RPG, mas que ficou curioso com a introdução desse vídeo. Eu deixei outro link no card, uma playlist especial chamada RPG para iniciante. Vai lá conhecer e aprender tudo sobre esse lazer maravilhoso que é o RPG. Com certeza você não vai se arrepender. O segundo aviso é para o pessoal que me segue nas redes sociais, principalmente o pessoal que me segue no Facebook, gente. Uma coisa muito chata aconteceu, tá? E eu preciso avisar para o pessoal que me segue que o meu perfil no Facebook, o meu perfil antigo, ele foi hackeado. Eu
tentei de todas as formas recuperar, mas não consegui. Eu já estou com um perfil novo, inclusive está aqui embaixo. Quem quiser continuar me seguindo, o perfil novo está aqui embaixo na descrição, tá? Mas eu gostaria de pedir às pessoas que estão no perfil antigo que, por gentileza, saiam do perfil, tá? O que aquele perfil lá não é mais meu. Eu não sei quem foi a pessoa que hackeou e nem quais as intenções dela. Então, por favor, tomem cuidado. Se ela procurar vocês em meu nome para alguma transação, gente, não sou eu, tá? Então, tô avisando aqui porque a gente não sabe, né, pessoal? Por intenção, quem faz um negócio desse não tem. Infelizmente, perdi o perfil, mas é assim mesmo, né? Vão seus anéis e ficam seus dedos. Já estou conseguindo recuperar, né, o contato das pessoas e conto com a ajuda de vocês, tá? Para divulgarem esse vídeo, para que outras pessoas também fiquem sabendo e possam sair do perfil anterior. É isso aí. Vamos então para o que interessa agora, as regras de combate em Savage World. Por bem, gente, primeiro que vocês precisam saber é que em Savage World a gente utiliza o sistema de matriz de batalha em combates, né? O chamado grind, né? O uso de miniaturas também, tá? Então, as matrizes de batalha e a miniatura, elas são do tamanho padrão. Quando a gente fala em tamanho padrão, é claro, né, gente? A gente tá utilizando como ideia os jogos de tabuleiros tradicionais, né? E eles normalmente utilizam a matriz de batalha que tem em torno de 28 milímetros de lado, tá certo? Então, essa aí basicamente é o tamanho padrão da matriz de batalha, tá? Mas é claro que você pode utilizar a matriz de batalhas em outros tamanhos, você só tem que tomar o cuidado para fazer as devidas adaptações, tá? Nessa matriz padrão, né, que é essa que vocês estão vendo aqui do lado, tá certo? O desenho aqui, né? Vocês podem ver que ela vem dividida em pequenos quadrinhos, né? Esses quadrinhos, gente, eles existem para poder mostrar o alcance, tá? Dentro da matriz de combate. O alcance é muito importante, porque dependendo do quadrinho onde esteja a sua miniatura e onde esteja a miniatura do seu oponente, poderá ou não acontecer o combate, tá certo? Isso vai depender do quê? Vai depender se você está com uma arma de combate físico, está com uma arma de combate à distância, tá? Se você está com uma arma de combate físico, você e o seu oponente, eles têm que estar em quadrinhos adjacentes, senão o ataque não poderá acontecer, nem dele para você, nem de você para ele. No entanto, se você está atacando com uma besta, com um arco, com um revólver, que são armas de ataque à distância, aí sim você poderá estar alguns quadrinhos mais afastado. Isso aí depende de quê? Depende do alcance da sua arma, tá? E esse alcance, ele é diferente de arma para arma, tá bom? Até mesmo dentro da mesma categoria, ele é diferente. Por exemplo, você pode ter uma pistola com alcance de 3 casas e pode ter uma outra pistola com alcance só de 2 ou de 4, tá? Então, isso aí depende e normalmente vem na descrição da própria arma, né? O alcance que a arma tem. Em termos de jogo, né, a grid como um todo, tá? Cada quadrinho desse, ele é equivalente a 2 metros. Ou seja, no momento que você move a sua miniatura de um quadrinho para o quadrinho seguinte, você está dizendo para o narrador que o seu personagem, ele avançou no cenário 2 metros, tá? Então, o alcance dos quadrinhos é de 2 metros. O tempo de duração de uma ação, tá? Ele dura normalmente em torno de 1 minuto. 1 minuto, em termos de jogo, seria o equivalente a 10 rodadas. Então, conjunto de ações, ele costuma durar aí em torno de 1 minuto fictício, que seria em torno de 10 rodadas, tá? A questão dos aliados. Quando você joga aqui no grid de combate, tá? Você controla o seu personagem, o narrador controla o personagem dele. Mas existem personagens que eles não são do jogador, eles não pertencem ao jogador e nem estão contra o jogador, que são os chamados personagens aliados, tá? Se você lembra dos vídeos anteriores, você lembra que existem 2 tipos de personagem em Savage World, os extras e os cartas selvagens. Os cartas selvagens, quem são? O personagem do jogador, os vilões do narrador,
os chefes de fase, aqueles personagens que eles têm como é que eu posso dizer? Eles têm uma grande importância na história. Eles não estão ali apenas para que o mundo não pareça um lugar vazio, não estão apenas preenchendo o mundo, não. Eles têm uma função, eles têm um papel importante dentro da trama. Essas são as cartas selvagens, tá? E as cartas selvagens, elas têm lá o benefício de utilizar o famoso dado selvagem. Você lembra que é o dado extra que você joga junto com o seu dado de característica e que ele pode substituir o valor do dado de característica caso você não passe no teste. Então, essa aí é a carta selvagem. Os outros personagens, aqueles personagens que estão lá só para fazer número, só para dar a impressão de que o mundo está preenchido, aqueles inimigos de combate só mesmo encontro aleatório para aquecer, para passar o tempo, os capangas do vilão, né? São as chamadas cartas extras. As cartas extras, elas não têm direito a utilizar o dado selvagem e, além disso, se elas levam um ferimento, elas já deixam o combate, elas já são tidas como ou mortas, né, ou inativas, né, não podem mais atuar naquele combate, tá certo? Normalmente, você, ao longo da história, você vai adquirindo esses extras, esses aliados, tá? É a garotinha que você salvou do grupo de orc, é o padeiro da cidade que sonha em ser aventureiro e fugiu junto com o seu grupo, sei lá, né? A pessoa da vila que você resgatou quando estava pegando fogo. Então, eles não são aliados que servem para combate, né? Mas eles estão com você no grupo. Você precisa controlar eles em determinadas situações. E existem casos também de que você tem realmente aliados extras, tá? Que são combatentes. Por exemplo, quando você é um líder de um pequeno exército, você está comandando um pequeno grupo, né? De aventureiros NPCs, tá? Você está no comando desse pequeno grupo. Então, para termos de jogo, o jogador, que é o aliado dos extras, é quem controla eles em caso de combate e não o narrador. Tá? É claro que o jogador pode, se assim desejar, entrar num acordo com o narrador e dizer: ó, narrador, controla você porque eu só quero controlar o meu. Tudo bem, você pode. Mas essa é uma das grandes diferenças em relação ao Savage World e a grande maioria dos outros sistemas. Na grande maioria dos sistemas, é o narrador quem controla todos os NPCs, sejam seus aliados ou seus inimigos. Savage World, ele te dá essa oportunidade de você comandar os seus próprios aliados. Isso é interessante, né? Então, como você... É você quem controla os aliados. Mas em caso de um grupo, né? Vamos supor que seja um grupo de 5 jogadores e vários extras lá acompanhando. Como é que vai ser feita essa divisão? Cada jogador vai ficar responsável pela mesma quantidade de extra. Então, se são 5 jogadores, 5 cartas selvagens e 10 extras, cada carta selvagem vai controlar 2 extras. É assim que funciona o sistema de jogo. E quando eu falo em controlar, vai controlar desde mover na grid, a fazer os ataques, a representar, fazer eles falar, vai controlar de todas as formas aqueles aliados que estão com ele naquele momento. Ele pode trocar de aliado? Pode, em cada cena, em cada ocasião, essa divisão pode ser revista e refeita, tá? Você não significa que entre aqueles 10 aliados do grupão, você só pode controlar aqueles 2 daquele combate. Não, você pode ficar alternando aí à vontade e se divertindo com os personagens extras. É uma coisa assim bem interessante que Savage World traz pra gente. Em algumas situações de necessidade, tá? Situações extremas, o narrador, o mestre, ele pode assumir, tá? O comando desses extras, tá? Ele pode dizer, ó, a partir desse momento aqui, eu vou interpretar esse extra. Claro que ele vai fazer isso quando for em benefício da história e não, evidentemente, para prejudicar o jogador. E isso a gente levando em consideração que nós estamos lidando, né, com um narrador
experiente e de bom senso, tá? Porque o narrador de bom senso, ele sabe que o objetivo dele é criar os desafios para a evolução dos jogadores e não jogar contra eles, né? O narrador, ele não ganha quando o jogador perde, é exatamente o contrário. O narrador ganha quando a história evolui, quando o personagem, ele se sente, o jogador e o personagem se sentem felizes e realizados, tá bom? Então, em determinadas situações, sim, o mestre pode assumir o combate desses extras aí, que em primeira vista estariam sob o comando de qualquer um dos PCs, tá ok? Bom, pessoal, agora vamos falar a respeito de iniciativa, tá? A ação em Savage World, ela é rápida, ela é furiosa, essa é a característica máxima desse sistema. Não se perde tempo com duelos enormes, batalhas, não, é tudo condensado para que seja o mais rápido e o mais eficiente possível, tá? Para ajudar isso, eles criaram um sistema de iniciativa próprio, bem diferente da maioria dos outros sistemas. Na maioria dos outros sistemas, se você já conhece algum sistema de RPG, você sabe que normalmente adiciona-se a uma característica uma rolagem de dado. Por exemplo, no sistema Daimon, você pega o atributo agilidade e adiciona um D10, essa aí é a sua iniciativa, né? E vários outros sistemas também, eles utilizam esse sistema de iniciativa por jogada de dados adicionados a características, tá ok? Em Savage World, eles criaram uma forma bem diferente de calcular essas iniciativas. Eu estou falando do baralho de iniciativa, exatamente, é um baralho de cartas. Um baralho de cartas como os baralhos de cartas tradicionais, tá? Aqueles que vão do Ás até o K, né? E que existe a presença do Coringa, tá bom? E existe lá os 4 naipes, né? Ouro, espada, paus e copas, tá? Então, esse baralho de cartas, ele é utilizado, tá ok? Para se rolar iniciativa. Inclusive, o sistema, ele fornece baralhos de cartas, né, personalizados, com imagens de RPG, tudo lá bem bonitinho. Inclusive, de acordo com o cenário de Savage World que você estiver jogando, né? Porque o Savage World é o sistema, mas dentro desse sistema existem vários cenários. Então, de acordo com o cenário, o baralho de iniciativa muda as imagens, muda as cartas, mas permanece a contagem de Ás até K, tá? E permanece também, é claro, os 4 naipes, que caracteriza, né, um baralho de cartas tradicional. E como é que funciona, então? Como é que a gente lida com essa iniciativa através da utilização do baralho de cartas? É isso que nós vamos falar agora, né? Primeiro, por quê? Por que usar cartas? Não é bem mais simples para usar o dado? A gente joga só o dado e pronto. Com certeza é bem mais simples, com certeza vai gastar menos tempo, vai até um pouco contra a ideia do combate rápido, furioso, que eu venho defendendo aqui desde que esse vídeo começou, não é? Só que, às vezes, a gente abre umas exceçõezinhas para poder trazer algo novo, algo diferente, algo que vai trazer para o jogador uma experiência, né, gratificante. E isso, o baralho de cartas, ele traz, tá certo? Ele traz essa experiência nova que faz com que os jogadores percebam que eles estão em algo bem diferente de tudo que eles já jogaram. Então, primeiro, o objetivo, o que é? A aleatoriedade, tá? Aumentar, adicionar mais aleatoriedade ainda à iniciativa, tá? Então, com o baralho de cartas, fica quase impossível prever o que vai acontecer no jogo, tá? Porque cada ação, você tem que puxar uma carta de iniciativa, não é só no início. Não, é cada turno você vai jogar uma carta. Então, se no primeiro turno você foi o primeiro a atacar, no segundo turno você pode ser o terceiro, o quarto e até o último. Então, isso faz com que 2 coisas aconteçam. Primeiro, você não tem como prever o que vai acontecer. Isso aumenta a aleatoriedade e aumenta, é claro,
assim, o seu fascínio pela história, porque você vê a história acontecendo ali, você tem que se adaptar para você poder sobreviver naquela história. Então aumenta o nível de desafio, torna o combate mais surreal, torna o combate mais empolgante, tá? A segunda coisa, não é só porque você tem uma agilidade baixa que você vai ser sempre o último a atacar, como acontece em muitos sistemas, né? Muitos sistemas obrigam o jogador a gastar pontos que ele não queria colocar naquela característica, ele queria utilizar aqueles pontos para uma característica que tivesse mais a ver com o roleplay dele, uma característica que tivesse mais a ver com o personagem dele, e ele é forçado a colocar naquela característica porque ele sabe que se ele não colocar, ele sempre vai ser o último a atacar. E nós sabemos que muitas vezes ser o último a atacar é sinônimo de sair morto do combate, ou ferido, ou ser capturado, né? Então, quer dizer, com o Savage World, com o sistema de carta, de baralhos de iniciativa, você pode colocar os seus pontos aonde eles são mais necessários para a questão de background sem medo. Por quê? Porque qual a sua ordem de ataque não depende da sua agilidade, depende da sua sorte, né? Então, se você é uma pessoa sortuda, mesmo que você tenha agilidade pequena, você vai estar sempre atacando, né, em primeiro lugar. Então, isso é uma vantagem muito legal para a utilização do baralho, tá, de iniciativas, né, de Savage World. É um ponto bem forte. O que mais, então, a gente pode falar a respeito desse novo sistema de iniciativa? Vamos ao passo a passo, eu vou mostrar para vocês como é que a gente calcula, tá, a iniciativa. Bom, então vamos lá. Primeiro, a gente vai utilizar um único baralho de cartas, tá bom? Pode até ser que o narrador ele possua mais de um baralho, mas na hora que ele for jogar a iniciativa, todos irão puxar do mesmo baralho, tá bom? Então, inicialmente, o narrador pega o baralho, embaralha, claro, e cada carta selvagem irá tirar uma única carta daquele baralho. Tá certo? Depois, os aliados sob o controle destes jogadores também irão tirar a sua carta de iniciativa. Então, vamos supor, lembra daquele exemplo que eu dei? Os 5 jogadores com os 10 extras, cada jogador controlando 2 extras, vai ser assim. Cada jogador saca a sua carta, não mostra, deixa lá oculta, saca a sua carta. Aquela primeira carta representa a iniciativa do jogador, da carta selvagem. Depois, cada jogador vai sacar uma segunda carta. Essa segunda carta, ela vale para os 2 extras, tá? Então, essa segunda carta, ela representa a iniciativa dos aliados. Então, vamos lá. Embaralha as cartas. Cada carta selvagem dos jogadores, do mestre, sacam a sua iniciativa, tá? E em seguida, cada carta selvagem saca a carta de iniciativa dos seus aliados. Pode acontecer do mestre resolver usar a rolagem em grupo, que a gente viu em vídeos anteriores. É quando o mestre ele puxa uma única carta, tá? Para todo o seu grupo de extra. Em vez dele puxar cartas para cada um, ele puxa uma para o vilão, chefe da sessão, e outra representando todo o grupo de extra. Então, quando isso acontece, a sequência continua a mesma. Embaralha as cartas selvagens puxam primeiro, tanto as dos aliados quanto as do mestre. Depois, as cartas selvagens dos PCs puxam a iniciativa dos seus extras e, por último, o mestre ele puxa a iniciativa dos seus grupos, né, do seu grupo de personagens que irá atacar, né, irá atacar os jogadores, tá certo? Também pode acontecer, gente, de em vez de um grupo, o mestre ter vários grupos. Vamos supor que nesse ataque, né, seja um combate onde tenha orcs, goblins, elfos, tá? Então o mestre ele pode, em vez de dividir um grupão só, ele pode querer fazer o grupo dos elfos, o grupo dos orcs, o grupo dos goblins, tá? E aí ele é quem decide se vai ser
quais grupos vão ter direito de puxar a iniciativa, se vai ser uma iniciativa valendo, né? Então, ele vai determinar a sequência que ele quiser colocar e ele tem total liberdade para fazer isso da forma que ele quiser, tá, gente? Então, ele não, nesse ponto aí, ele não tem limite de como ele quiser fazer, tá bom? Apesar do mestre poder fazer essa escolha da forma que ele quiser, inclusive ele poder puxar uma carta de iniciativa para cada extra que ele tiver na mesa, ele pode, vamos supor, ele tem 30 extras, mas ele quer puxar as 30 cartas. Ele está no direito dele e ele pode. Apesar dele estar no direito dele e dele poder fazer isso, é necessário que ele lembre que o objetivo de Savage World é ser o quê? Rápido, é ser dinâmico, é ser violento, tá? E que isso não é a melhor forma de se utilizar o baralho, tá bom? Se você começar a puxar a carta para todo mundo que tá na mesa, o negócio vai ficar muito lento, vai ficar muito ruim mesmo, tá? Então use sempre o bom senso, senhor narrador, tá bom? Outro detalhe interessante, vamos supor, né? Sempre que você for puxar a iniciativa, eu acho que eu esqueci de dizer isso, certifique-se de que os dois coringas estão dentro do baralho, tá? É necessário que os dois coringas estejam no baralho. Se você embaralhou, deu as cartas para as cartas selvagens, para os extras, e alguém puxou um dos coringas, tá? Se alguém puxou um dos coringas, imediatamente você para tudo que está fazendo e reembaralha novamente o baralho. Tá? Então, sempre certifique-se de que toda vida que um coringa for puxado, o baralho será reembaralhado, tá bom? Vamos falar agora a respeito de grandes grupos, né? Vamos supor que você esteja narrando e tanto o jogador como o narrador, eles estão trabalhando com grupos gigantescos. Como é que a gente vai providenciar essa iniciativa? Em grupos muito grandes, né? Ou jogos assim, muito sensíveis ao tempo, você tem pouco tempo para poder jogar, o mestre ele pode querer tentar lidar com uma única carta para cada lado. Como é que é isso? Escolhe-se um único jogador para representar o lado dos jogadores. Esse único jogador, ele puxa uma única carta e essa carta vai valer para ele, para os outros PCs, para os aliados, para todo mundo que está do lado dele. Do outro lado, o narrador também puxa uma única carta e essa única carta vai servir para o vilão principal, para os capangas, para todos os aliados, né, do vilão, tá certo? Então isso é uma forma rápida de resolver conflitos. A gente indica, principalmente nessas situações que eu estou dizendo, né? Os grupos são muito grandes, seria muito trabalhoso puxar uma por uma, ou então, gente, queria terminar logo esse combate ainda nessa sessão, a gente não queria deixar o combate para outra sessão, o tempo está acabando, então a gente pode utilizar essa técnica como uma forma também de tornar ainda mais rápido, tá, os combates. Tá bom? Eu sei que muitas pessoas estão ouvindo eu falar aqui e tá dando assim aquele negócio de cara, não quero usar esse negócio de carta selvagem não, isso é estranho, eu vou utilizar realmente a jogada de dado. Pode sim, se o seu narrador optar por fazer uma jogada de dado, ele utiliza lá, determina um dado para ser a iniciativa, por exemplo, um D10. Se ele quiser, ele pode somar uma das características, né, como atividade, ou só a jogada de dado mesmo, limpo e seco, ele pode. Mas eu aconselho que você, pelo menos uma vez, jogue com baralho de iniciativa. O sistema está oferecendo algo novo, algo diferente. Vamos sair da mesmice, vamos explorar tudo que o sistema tem para nos oferecer. E aí, se você realmente vê que não gostou, que não é a sua praia, não achou legal, aí você volta para o sistema tradicional de iniciativa. Mas eu acredito que você vai, com certeza, gostar bastante da ideia do baralho de cartas, tá? Então joga lá. Eu mesmo fui uma que quando vi a primeira vez, meio que torci o nariz, sabe? Eu tenho disso, gente, de vez em quando eu faço isso, sabe? Eu digo pra vocês não fazerem, mas de vez em quando eu faço também. Eu torci meio assim o nariz, um baralho, que coisa estranha. Toda vida ter que puxar uma carta, como é que isso vai deixar rápido? Isso é ilógico, isso vai ficar mais lento. Mas depois que eu vi o negócio realmente funcionando, eu percebi que o pouco de lentidão que ele acrescenta
compensa por todos esses outros quesitos que eu já comentei, né? Que ele torna mais rápido, que ele aumenta a aleatoriedade, que ele permite, né, que você possa criar personagens, né, sem ter que estar se preocupando em gastar, em agilidade, em gastar, né, só para poder ter uma iniciativa mais rápida. Então, vão lá experimentar o baralho de iniciativa, que com certeza vocês vão adorar. Resumindo, entenderam como calcula a iniciativa? Vamos de novo? Embaralha, coloca os dois, coringa embaralha, cada carta selvagem puxa a sua, aquela é a ordem que ela vai iniciar. Depois, cada jogador puxa pelos extras que ele está comandando, e por último o narrador puxa a carta do pessoal dele, seja em grupo ou seja individualmente, como o narrador preferir. E qual vai ser a ordem? Bom, então, uma vez que as cartas sejam sacadas, a ordem, né, em que elas serão reveladas é a seguinte. Se você tiver o Coringa, você já inicia. Além de iniciar, o Coringa, ele dá algumas outras vantagens também que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Mas, tirou o Coringa, você inicia e lembre, o baralho é reembaralhado. Ninguém tirou o Coringa, muito bem. A ordem, né, ela é decrescente do Ás até o 2. Tá certo? Então, o maior valor depois do Coringa é o Ás. Então, Ás, K, Q, J. As letras, né? Ás, K, Q, J, nessa sequência, tá bom? Depois, 10, 9, 8, até chegar no 2. Então, é assim que a gente vai determinar. Quem tirar o valor maior, inicia, tá bom? Vamos supor que 2 jogadores, tá certo? Tiraram a mesma iniciativa, né? Ambos tiraram K, tá bom? Como é que a gente vai fazer então agora para resolver os empates, né? Então, se os 2 jogadores, cada um deles tirou a mesma letra, a gente vai ter que desempatar pelo naipe. E a sequência de desempate para o naipe é a seguinte, certo? Então, primeiro, espada, depois, copas, ouro e paus. Então, vamos supor, o primeiro jogador, ele tirou um K de paus. E o segundo jogador tirou um K de copas. Então, aquele que tirou o K de copas será o primeiro, o que tirou o K de paus será o segundo, e segue-se a ordem decrescente até o final do número de jogadores, tá bom? Então, é assim que a gente procede, tanto a contagem quanto o empate. Então, inicia-se o jogo com a contagem regressiva na ordem da iniciativa. Aquele que tirou a maior iniciativa faz sua ação, o segundo lugar faz sua ação, o terceiro, e assim sucessivamente. Os casos de empate, né, é complicado, mas pode acontecer. Vamos supor, os 2 jogadores tiram 3 de ouro. Ambos é 3 e ambos é ouro. Difícil, mas pode acontecer num baralho de 64 cartas. Então, o que é que vai acontecer aí? A gente pode dizer, então, que eles realizam a ação ao mesmo tempo, tá bom? Que eles realizam a ação ao mesmo tempo. E essas são as situações, tá, da iniciativa. Vamos prosseguir agora com o combate. Muito bem. Lembra que eu falei que a pessoa que tira o Coringa sempre inicia e que, além disso, ele tem direito a outros benefícios? Pois é sobre isso que nós vamos falar agora, o Coringa. Então, quando o jogador ele saca um Coringa, tá certo? Ele pode, além de iniciar o combate, né? Ele pode também realizar algumas outras ações, alguns outros efeitos. Ele pode escolher não iniciar. É isso mesmo. O cara saca Coringa, ele pode escolher guardar a ação dele. E aí, ao invés de iniciar, ele pode preservar aquela ação para jogar no momento que ele quiser, a qualquer hora, inclusive interrompendo a ação de um outro personagem. Isso é muito útil, porque às vezes, né, você pode resguardar a sua ação para ajudar um aliado com problema, para impedir a ação de um inimigo que possa prejudicar
o seu grupo, tá? Então o Coringa, ele te dá esse benefício, o benefício de você não só escolher iniciar, como você escolher guardar a sua ação para você usar quando você quiser, tá? E não tem esse negócio do outro jogador dizer, ah, mas a ação era minha. Não, o cara tem um Coringa, o nome já diz tudo, é o Coringa. Ele pode interromper, ele pode fazer a ação no meio da ação daquele cara e o cara não vai poder dizer nem fazer nada, tá? Então isso essa característica do Coringa é muito importante, é muito interessante, é bem dinâmica, tá? E que só funciona com baralho de iniciativa, né? Então é uma das vantagens em si também do baralho de iniciativa. Além disso, também o Coringa, ele vai adicionar um bônus de +2 a todas as características do jogador nesta rodada. Então, se eu saquei um Coringa agora e eu ataco, por exemplo, 4, a partir nessa rodada eu vou atacar 6, vou atacar +2, tá bom? Isso também é muito legal. E não é só em um teste, é em qualquer teste de característica que eu deseje fazer. Aquele aumenta em todas as características. Se eu quiser provocar, eu ganho. Se eu quiser atacar, eu ganho. Se eu quiser defender, eu ganho, tá? Então, esse é o segundo efeito que a carta Coringa oferece. Então, veja, são 2 efeitos realmente maravilhosos, né? Além de tudo isso, ainda tem mais? Tem. Além de tudo isso, o Coringa, ele te dá +2 aos totais de dano. Então, se naquela jogada você optar por fazer um ataque e o seu ataque fosse bem sucedido, você poderá acrescentar +2 ao total de dano que a sua arma provocar. Legal, né? Pois é. Então, mais uma vez, repetindo comigo, o que é que eu ganho quando eu saco um Coringa? Eu posso iniciar ou posso resguardar a minha jogada para jogar no momento que eu quiser, inclusive interrompendo a jogada de outros jogadores. Eu posso também acrescentar +2 a todas as características e +2 ao dano total de qualquer ataque que eu fizer, mas lembrando, só vale nesta rodada, tá bom? Legal? Agora, falando em guardar jogadas, né? Como a gente estava falando que o Coringa, ele dá o direito da gente resguardar a nossa jogada e utilizar ela, em vez de no início, utilizar quando for mais conveniente, saiba que puxar o Coringa não é a única forma em Savage World que você tem para aguardar, né, a sua vez de jogar, para poder ter uma estratégia maior, para poder criar, né, jogadas mais inteligentes. Você pode utilizar isso através da regra aguardando. Vamos falar então um pouquinho agora a respeito desta regra. Então o herói, ele pode, né, dizer, olha, mesmo que ele não tenha tirado o Coringa, ele pode dizer, olha, narrador, eu vou aguardar, tá? Eu tirei uma boa iniciativa agora, mas eu não quero usar essa iniciativa, não quero ser o primeiro a jogar, eu vou aguardar. Ele pode fazer isso. Isso é uma característica do sistema Savage World. Agora, claro, tem algumas condições para que ele faça isso, né? Uma ação em aguardar, primeiro que tudo, ela dura até ela ser usada. O que isso quer dizer? Vamos supor que tenha 5 jogadores, 5 PCs jogando. Eu tirei a maior iniciativa, mas resolvi aguardar. Os outros 4 jogaram, eu cheguei ao final, eu fui o último, e eu optei por não jogar. Eu quero continuar aguardando. É possível? Sim, é possível, porque uma ação em aguardar, ela dura até ser usada. Eu posso sim preservar aquele valor da minha iniciativa para a próxima rodada. Por quê? Porque a minha ação está no aguardar, ela está no botão de pausa, ela ainda não foi utilizada. Enquanto eu não utilizar, aquela iniciativa está valendo, tá certo? Todo mundo vai jogar a iniciativa de novo, mas eu não. Eu já estou com a minha iniciativa ali aguardada. Eu posso, inclusive, ser o primeiro a iniciar na próxima rodada, se eu quiser, ou continuar aguardando. Eu posso guardar por 1, por 2, por 3 turnos, tá? Eu fico lá fazendo as unhas enquanto o pessoal tá se matando na net. Isso não tem graça. Bom, cara, você usa a sua ação quando você quiser. Se para você não tem graça, para outras pessoas é uma questão de
estratégia. Cada pessoa tem sua maneira de jogar. E os outros sistemas, muitos sistemas não pensaram nisso. O Savage World pensou nessa questão de deixar você optar, tá? Para algumas pessoas é essencial atacar todo turno. Para outros jogadores é mais importante olhar, analisar, ver os poderes dos inimigos e aí sim montar a sua estratégia. Cada pessoa joga da maneira que acha mais produtiva. Você não concorda? Pois é, Savage World concorda e deu essa opção para os jogadores, tá bom? O que mais a gente pode falar a respeito de aguardar? Vamos falar agora a respeito de aguardar e a condição de abalado. Se você viu nossos vídeos anteriores, você sabe que abalado é a situação em que se encontra um jogador que sofreu um ataque e não conseguiu passar, né, lá no teste de vigor, tá certo? Então ele fica abalado. A pessoa abalada, ela não consegue agir de forma normal, não consegue atacar, ela tá fora de si, ela tá abalada. Pois muito bem. Então vamos pensar, imaginar que um personagem que estava com a sua ação em aguardar, tá certo? Sofreu um ataque. Ele optou por não atacar, mas os inimigos dele atacaram ele e causaram dano nele. Ele ficou abalado. O que vai então acontecer com aquela ação dele que estava em aguardar? Muito bem, se um personagem com ação em aguardar sofrer um golpe, ficar abalado, ele não pode mais continuar guardando a sua jogada. Ele tem que agir naquele momento. No momento em que ele sofrer, né, a pancada, ele tem que reagir. Então, se o cara, o pentelho, tá lá o tempo só aguardando e você já tá começando a ficar preocupado, já tá começando a ficar desconfiado que ele tá armando alguma coisa e você quer tirar ele da posição de aguardar, ataca ele, deixa ele abalado, que ele vai ser obrigado a utilizar a ação dele naquele exato momento, tá bom? Então, o cara tava com a ação em aguardar, sofreu um dano, ficou abalado, ele precisa agir naquele momento, ele não pode mais manter a sua iniciativa em aguardar, tá bom? Vamos falar agora sobre interromper ações, tá? Lembra que eu falei que se o cara puxa o Coringa, ele tem direito, inclusive, de interromper a ação de outros jogadores, né? Então, vamos falar agora sobre essa questão da regra de interromper a ação. Tanto para quem deixou a sua ação em aguardar, quanto para quem puxou o Coringa, tá bom? Vamos lá. Então, se um personagem aguardar, ele quiser interromper uma ação, por exemplo, essa ação pode até ser de um rival dele, de um próprio aliado, de um rival. O meu aliado vai fazer besteira, vou interromper a ação dele. Posso, narrador? Pode, porque você tem uma ação em aguardar. O meu rival vai fazer uma ação agora que vai comprometer o meu grupo. Posso interromper, narrador? Pode, porque você tem uma ação em aguardar. Então, se você tem uma ação em aguardar, você pode interromper uma ação, tá? O oponente, ele faz rolagens resistidas de agilidade. Ele tem direito de fazer uma rolagem resistida de agilidade. Como é que é isso? Então, meu rival, ele vai dar um ataque que eu considero muito perigoso nesse momento, eu vou interromper a ação dele. Ele não vai só ficar de braço cruzado. Por quê? Porque você não tirou o Coringa, você só guardou a sua ação. Você só estava guardando, tá? Você não tem o grande privilégio de ter o Coringa na mão. Se você estava apenas aguardando e você quer usar agora, ele tem direito a um teste de agilidade. Então, ele faz um teste resistido de agilidade. Se ele passar, você não interrompe a ação dele. Ele faz a ação dele porque está no direito dele. Se ele falhar, você foi mais rápido, você foi melhor, e aí você interrompeu a ação dele, tá bom? Então é assim que a gente interrompe a ação, quando a gente manteve uma ação guardada. E quando a gente tira o Coringa, a gente interrompe na hora que quer e pronto, acabou, tem o Coringa, tá? Ele não tem direito a teste resistido, não. Tá bom? Ele só tem direito a teste resistido se eu estou apenas guardando a minha ação. Beleza? É assim que a gente interrompe a ação. Vamos supor, um caso raro, mas que pode acontecer,
do teste resistido dá um empate, né? Então, eu joguei contra o cara porque eu quero interromper a ação dele, ele resistiu com o teste de agilidade e nós tivemos um empate. O que é que vai acontecer? Nós dois vamos realizar nossas ações simultaneamente e que vença o melhor, tá ok? Legal, né, gente? Eu acho essa dinâmica de interromper ações fenomenal, tá? Muito boa mesmo. Eu sei que como jogador, de vez em quando a gente fica um pouquinho chateado. Pô, cara, aquele cara interrompeu minha ação, eu ia estar com tudo. Eu sei, mas como narradora, eu tiro o chapéu, porque eu acho realmente dá vida, dá assim um dinamismo, uma credibilidade enorme para o combate em si. Porque a vida, ela é assim, né, gente? Nem sempre tudo sai do jeito que a gente planeja, e jogar RPG também é aprender a administrar, né, essas frustrações, né, que acontecem durante o jogo. Então, faz parte, né? Então, vamos falar agora a respeito da situação de surpresa. Então, vamos lá. Situação de surpresa, né? A surpresa é quando normalmente um grupo de aventureiros, eles colocam numa situação em que ele é surpreendido pelos seus inimigos, né? Pode ser, por exemplo, uma emboscada, pode ser, por exemplo, um encontro aleatório em que ele bate de frente com um grupo de inimigos. Então, uma situação que ele não esperava, uma situação para a qual ele não estava preparado, tá? Isso aí é o que a gente chama de situação de surpresa em Savage World. E existe aí algumas condiçõezinhas quando isso acontece. Por exemplo, o lado que inicia a luta, né? Ou seja, o lado que fez a emboscada, né? O lado que surpreendeu o outro, ele não saca cartas. Não saca por quê? Porque ele já começa a luta aguardando. Ele pode escolher atacar inicialmente ou guardar suas ações para atacar quando os outros oponentes que foram surpreendidos fizerem as suas devidas ações, tá bom? Então, a primeira condição, a primeira coisa que acontece na surpresa é que o lado que surpreende, ele não precisa sacar cartas. Ele já começa guardando e ele pode utilizar suas ações quando ele quiser. As vítimas de ataque surpresa, elas sim, antes de fazer a sua iniciativa, elas têm de fazer uma rolagem de perceber. Ah, ela foi surpreendida, mas no último minuto, no minutozinho final, ela percebeu o que estava acontecendo. Então, se isso acontecer, se ela passar no perceber, ela vai utilizar suas iniciativas na ordem em que ela sacou, ela vai agir normalmente, tá? Não passou? Bom, se ela falhar, ela recebe nenhuma carta nessa primeira rodada de combate. Isso é equivalente a dizer que ela não vai ter direito a combater, atacar, fazer nenhuma ação, porque ela foi surpreendida, tá bom? Então, mais uma vez, o que é que acontece quando um grupo ele é surpreendido por outro? O grupo que surpreendeu não precisa jogar cartas, já começa a lutar guardando, pode começar batendo ou guardar as suas ações para bater no momento que ele quiser, tá bom? Segundo, as vítimas do ataque precisam fazer uma rolagem de perceber antes de sacar as suas cartas, tá? Elas precisam fazer uma rolagem de perceber. Se ela passou na carta, no teste de perceber, ela saca a sua carta e vai atacar na ordem, né, da sua iniciativa normal, do jeito que seria em qualquer outro combate. Se ela falhar, ela não tem direito a puxar carta na primeira rodada, que é o equivalente a dizer que ela não tem direito ao primeiro ataque. Ela só vai atacar depois que todos os que guardaram a ação lá, né, fizerem a sua jogada. Tudo bem? Então, espero que vocês não sejam surpreendidos numa situação de surpresa, tá? Porque essas situações, elas costumam serem bastante perigosas em Savage World. Bom, pessoal, é isso aí.
Espero que vocês estejam curtindo o sistema Savage hoje, estejam curtindo, né, as regras de combate nesse sistema. O vídeo ele tá ficando muito longo, então a gente vai ter que dar uma pausinha aqui, tá? Pra gente poder voltar no próximo vídeo. Quando eu retornar, eu vou falar a respeito do jogo, do combate sem o uso de miniaturas. É isso mesmo, se você já estava desanimando porque não tem miniatura, já estava triste, ou já estava fazendo os cálculos aí de quanto ia ter que gastar para adquirir as miniaturas, relaxa, fica tranquilo, porque Savage World traz regras para você jogar sem miniatura. Não compromete a experiência, Fran? Claro que compromete, né, gente? Não vou mentir para vocês. Evidentemente compromete. O sistema foi desenvolvido para se usar miniaturas, mas, né, quem não tem cão há de caçar como gato. Então, se você não tem as miniaturas, você pode começar a jogar com essas regras alternativas sem miniaturas enquanto você vai adquirindo as miniaturas, tá bom? Então, o importante é não parar de jogar. O importante é continuar jogando. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, se deu para esclarecer alguma dúvida, coloca aqui embaixo o que você achou. Se teve algum ponto aqui que eu não expliquei direitinho, coloca aqui embaixo, eu vou tentar explicar para você nos comentários direitinho. Se você tá gostando do sistema, tá gostando dessa experiência, já tá narrando, já tá jogando, tá louco para começar a jogar, coloca aqui embaixo. Eu vou adorar saber o que você tá achando dessa sequência de vídeos, tá? Eu sei que eu tô gostando muito de fazer ela aqui junto com vocês. É sempre um imenso prazer. No mais, gente, eu queria só mais uma vez pedir, tá, o apoio de vocês. Compartilhe esse vídeo, né? Nas suas redes sociais, para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, tá? Me ajuda a levar esse conhecimento para todos os jogadores de RPG, me ajuda, né, a tirar dúvida, a popularizar ainda mais Savage World. Esse sistema realmente merece, tá? Isso é um apoio para o meu trabalho. Se você gosta do meu trabalho, se você acha que o meu trabalho é importante, se quer que eu continue fazendo vídeo, me dá esse apoio aí, esse voto de confiança. No mais, é o pedido de sempre, né? Curte, compartilha, ativa o sininho para você não perder a próxima parte desse vídeo, né? Tem muita coisa legal ainda para falar sobre combate, tá? E obrigada pelo carinho, por ter ficado aqui comigo até o final. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!